Hoje nós vamos começar alguns vídeos para falar sobre as contradições do nosso sistema, da forma como a gente convive em sociedade. E isso não é novidade, o que eu estou trazendo para vocês, na verdade, foi muito estudado por Marx e aparece em várias passagens do Capital e também foi dissecado por Mandel e mais recentemente pelo David Harvey. Inclusive ele recentemente publicou um livro que chama As 15 Contradições do Capital. E eu vou tentar falar um pouco sobre cada uma dessas principais contradições, dialogando um pouco com esses autores, mas também no sentido da gente começar a compreender por que algumas coisas que parecem óbvias não são assimiladas pela sociedade ou são disfarçadas de tal modo que a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, de alterá-las, de enfrentar o discurso que as sustenta e de alterar a realidade que as mantém. E a primeira grande contradição do sistema do capital é justamente entre o conceito que nós temos de liberdade e a realidade da dominação. E vejam como isso diz diretamente com o direito do trabalho. Nós temos o nosso sistema, a nossa forma de convívio social sustentada na ideia de que a liberdade é a possibilidade que temos de vender a nossa própria força de trabalho. Se vocês lerem os princípios do direito de Hegel, por exemplo, ele vai dizer exatamente isso, que todos nós nascemos livres porque nascemos proprietários de nós mesmos. Então, em primeiro lugar, a liberdade é atrelada à ideia de propriedade privada e, em segundo lugar, a liberdade é modificada para que se compreenda que ela só é exercida de verdade quando nós atuamos como sujeitos de direito através da troca de trabalho por capital. E é por isso que eu tenho insistido muito em dizer que nós estamos numa sociedade de trabalho obrigatório. Porque se essa retórica fosse verdadeira, se isso correspondesse ao que acontece na realidade, o que nós teríamos seria realmente a possibilidade de venda da força vital como um atributo do exercício do livre-arbítrio, né? E aí nós poderíamos estar falando de liberdade. Mas, nesse caso, nós teríamos que ser as pessoas capazes de escolher vender ou não a força de trabalho, vender em que circunstâncias, em qual quantidade e de que modo. Acontece que quando nós nos estabelecemos como uma sociedade em que até mesmo os recursos naturais são privatizados e para ter água encanada, para ter energia elétrica, para ter uma alimentação e uma moradia, para vestir, nós precisamos de dinheiro e esse dinheiro só é obtido, como regra, através do trabalho, essa liberdade passa a ser, na verdade, um mero discurso que disfarça a dominação. E qual é a dominação? Exatamente a que obriga homens e mulheres a venderem a si mesmos em troca do dinheiro com o qual obterão a sua possibilidade de vida com o mínimo de dignidade. Não nos esqueçamos que antes de termos uma sociedade baseada na troca, nós tínhamos sociedades que eram predominantemente rurais e cuja base da produção, além de ser rural, era calcada na ideia de que as pessoas pertenciam ao lugar onde elas moravam e de que, portanto, quem era servo, embora fosse diretamente dominado pelo seu senhor, tinha a certeza de que teria sempre onde morar e o que comer. Mas havia uma relação de dominação muito clara, essa relação de servidão. Quando a gente modifica, altera o discurso em relação ao modo de organização social, as mesmas pessoas passam a ocupar postos diferentes desse convívio social, mas a grande vitória, o grande avanço que se tem é justamente, supostamente, romper com a dominação. Então, toda aquela ideia iluminista, cientificista, que aparece nas revoluções burguesas, na Revolução Americana, na Revolução Francesa, e que está baseada na ideia de uma organização social fundada no direito, nas regras escritas, que devem ser observadas e que são aplicadas por um Estado, que é um modelo específico de Estado, Estado nacional,
com 3 poderes, um deles faz as regras do jogo, o outro fiscaliza a aplicação e pune quem não cumpre as regras do jogo, e o terceiro administra o que interessa, a coisa pública. Todas essas instituições que foram sendo engendradas para estabelecer uma forma de convívio social diferente, tinham em seu favor como o principal avanço a ideia de ruptura com qualquer forma de dominação. Então não haveria mais senhores e escravos, não haveria mais servos e senhores. O que haveria seria pessoas livres e capazes de contratar. E aí, a partir disso, o discurso filosófico se fundamenta na ideia de que, ao contratar, eu estou, em realidade, exercendo a minha liberdade. Uma liberdade que, percebam, passa necessariamente pelo conceito de propriedade privada. Um conceito que é alargado para que se compreenda, inclusive, a própria força vital, a própria força de trabalho, como a primeira propriedade que todas as pessoas possuem. Quer dizer, todas não. E aqui já começa a primeira falha desse discurso. Existem pessoas que nascem sem condições de vender essa mercadoria, força de trabalho, por circunstâncias físicas, circunstâncias psíquicas específicas. E assim como existem pessoas que, pelo avançar da idade, já não conseguem mais trabalhar em troca de salário e, portanto, dispor dessa liberdade de trocar a propriedade privada da força de trabalho pelo dinheiro com o qual eu obtenho os bens materiais necessários para sobreviver. E é justamente a constatação dessa falha inicial no discurso da modernidade, é nessa fissura que os direitos sociais nascem, em especial o direito do trabalho, a partir do reconhecimento, mesmo que não elaborado, de que essa teoria original de igualdade e liberdade não se aplica para todas as pessoas. Mas a principal contradição se dá quando a gente percebe que isso que no discurso do Estado capitalista é apresentado como exercício de liberdade, na realidade é uma necessidade, é uma imposição. Porque nós não temos escolha. Nós e a maioria absoluta das pessoas que vivem no nosso país não podem escolher entre trabalhar para sobreviver ou permanecer no ócio. Senão, um número muito restrito de pessoas vai conseguir fazer essa opção. Outra coisa que a gente percebe nesse disfarce é que as mesmas pessoas ou famílias ou núcleos que possuíam o dinheiro necessário para comprar essa propriedade privada por determinado período de tempo e, portanto, essa mercadoria, força de trabalho, são as pessoas que seguem dando as cartas, determinando, inclusive nesses estados mais contemporâneos, onde os recursos serão alocados e, portanto, como os impostos serão utilizados, que impostos serão cobrados e como se organizará a distribuição de bens considerados públicos e essenciais, como água potável, como energia elétrica e outras tantas questões e tantos outros bens que são indispensáveis para a sobrevivência humana. Portanto, quando a gente olha para esse sistema e consegue perceber essa contradição fundamental, a gente percebe que esse é um sistema que sempre vai operar em crises, ainda que em crise cíclica. Porque a realidade da dominação vai aparecer e vai ser escondida. Vai aparecer e, quando ela aparece, suscita a revolta daqueles que se identificam como dominados. E aí será escondida. Escondida de que modo, né? O Marx vai dizer, e os marxistas, como Pachucanes, o secundarão nesse diagnóstico, escondida especialmente através do direito. As fórmulas jurídicas vão tentar legitimar esse discurso da liberdade e da igualdade, dizendo que somos sujeitos que contratam em condições simétricas e com isso vai conseguir, por um bom tempo, impedir que as pessoas se deem conta de que ali nada mais há do que uma coerção
pela necessidade. A coerção se dá quando a gente privatiza bens que deveriam ser acessíveis a todos, como os alimentos, por exemplo, e passamos a fundamentar a produção desses alimentos na troca. Eles são produzidos para serem vendidos, para então serem consumidos. E para que sejam vendidos, alguém precisa comprá-los. E a única forma que a maioria absoluta das pessoas tem de comprar esses alimentos, e estou dando só um exemplo, é trabalhando por conta alheia, para ao final de um período receber um salário com o qual comprará o alimento que brota da terra, de uma terra que poderia e deveria ser partilhada por todos. Então percebam que existe aqui uma construção cultural que faz com que a gente inclusive naturalize o fato de que para comer e portanto sobreviver fisicamente, nós precisamos trabalhar, obter salário e comprar esses alimentos. Eu disse a vocês que essa primeira contradição que nós estamos enfrentando, determina já, e todas as contradições têm esse sentido de fazer com que o sistema em que a gente vive seja um sistema que viva em crises cíclicas, exatamente porque essa dominação aparece. E vejam, um dos momentos históricos em que essa dominação aparece é quando a troca vai se tornando tão desigual, tão assujeitadora, a ponto de não permitir que as pessoas que dependem do salário para sobreviver vistam, comam ou morem com um mínimo de decência. O que a gente tem, especialmente lá no século XVIII, com a industrialização, e, portanto, com a exacerbação dessa lógica do disfarce da liberdade e da igualdade. E aí, a dominação, quando se revela, gera a resistência, a reação. E a reação se dá, em larga medida, pela luta coletiva organizada, que é o que faz com que surjam as primeiras regras previdenciárias e trabalhistas. Então, quando a gente estuda lá no direito do trabalho, que o direito do trabalho é fruto do sistema e, portanto, não é revolucionário, porque ele, na verdade, acomoda, o que nós estamos dizendo, com outras palavras, é que o direito do trabalho é a resposta estatal para um movimento coletivo de resistência que faz perceber o engodo dessa retórica da liberdade e da igualdade. Quando a dominação aparece e a relação de trabalho é bem importante, porque é um espaço em que isso se torna mais claro, quando a dominação aparece e vai se tornando insuportável, há uma reação. E quando essa reação acontece, a resposta do Estado, o que confirma, digamos assim, a tese marxiana de que o Estado é uma forma jurídica do capital, como depois o professor Alisson Mascaro vai desenvolver com mais vagar no livro dele, Estado e Forma Política. O Estado responde criando regras de proteção social para acomodar. Isso não torna o direito do trabalho menos importante, ao contrário, isso faz com que a gente perceba que o direito do trabalho tem uma função e tem um limite, e que ele inclusive pode extrapolar essa função de acomodação, porque na medida em que ele está ali regulando essa troca para limitar a exploração, e com isso tentar seguir convencendo a maioria da população de que o que nós estamos fazendo quando ingressamos no contrato de trabalho é simplesmente nos relacionando como sujeitos livres e iguais, apesar de ter essa faculdade de acomodar as tensões, o direito do trabalho, ao mesmo tempo, é um instrumento de desvelação desse disfarce em relação à dominação e, portanto, um instrumento que habilita a perceber a dominação. Vejam que interessante isso. Então, quando a gente limita a jornada, por exemplo, ou fixa um salário mínimo, nós estamos permitindo que essa troca, operada de forma obrigatória, que a condição de sobrevivência física seja feita sob parâmetros que vão permitir a esse dominado
perceber a própria dominação, porque ele terá tempo livre, porque ele terá alimentação e moradia adequada, porque ele terá condições de estudo e reflexão que permitirão com que ele perceba que ele não está contratando livremente quando adere a uma relação de emprego ou quando adere a uma relação que supostamente não é de emprego para ficar 12, 15 horas trabalhando como motorista através de um aplicativo para conseguir com isso sustentar a sua família. Então, essa contradição vai explodindo de tempos em tempos e vai ficando ao longo do período histórico em que essa sociedade de troca se consolida cada vez mais evidente. E hoje talvez nós já tenhamos, inclusive, condições para percebê-la com maior nitidez. A contradição da falsa liberdade no sistema do capital. Tanto por nós termos inventado necessidades que não existem e que cada vez são possíveis de serem consumidas por um número menor de pessoas, quanto pelo fato de uma outra contradição do sistema, que é o fato de que cada vez mais pessoas ficam à margem, inclusive, da possibilidade de ser dominado através da troca. Num país como o nosso, que tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas, todas essas pessoas que não conseguem trabalho não têm sequer, como diz o título da obra do Ricardo, o privilégio da servidão. Então, numa realidade como essa, que é o caso da nossa realidade de capitalismo periférico e de uma sociedade extremamente desigual, o disfarce se torna mais difícil de ser sustentado, a crise se aprofunda e talvez nós comecemos a ter condições, inclusive, de pensar para além desse sistema de trocas.